Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, com renovada alegria, e desde já agradecendo a presença de todos para nesta radiosa manhã estudarmos mais uma lição no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a alma humana procura ansiosamente a fé. Para a grande maioria das criaturas, fé associa-se à crença, que vem do latim credere e que significa acreditar. Mas é preciso considerar que fé pode derivar de fide, que significa fidelidade, aquela adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade. Desta palavra fidelidade origina-se fiel. E você? O que pensa sobre a fé? Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos exatamente sobre isso, sobre a fé religiosa. E como de praxe, buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la em 3 evangelhos de Mateus. No capítulo 8, versículos 5 a 15, que trata da fé do centurião. Capítulo 9, versículos 27 a 31, a cura do cego. E no capítulo 17, versículo 20, quando Jesus diz a fé do tamanho de um grão de mostarda, falando aos seus discípulos. E a base doutrinária nos vem do nosso Evangelho, capítulo 19. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Mais especificamente nos itens 6 e 7, que trata da fé religiosa, condição da fé inabalável. Mas uma pergunta se faz: o que é ter fé? O benfeitor Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, na obra O Consolador, das questões 354 a 361, respondeu exatamente sobre a fé. Porque na questão 354 foi perguntado a Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? A pergunta que fizemos anteriormente. E o benfeitor respondeu: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha que interessante. Guardar no coração a luminosa certeza em Deus. O coração é a sede do amor, é o espaço do sentimento, talvez o lugar mais sagrado de cada corpo humano.
pensando do ponto de vista da religiosidade. Então, quando se guarda algo no coração, é algo que deve ter uma importância significativa e fundamental para a vida de cada criatura. Mas o Emmanuel diz guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Ou seja, nós ultrapassamos a etapa do credere, de crer, de acreditar, para entender que fé é muito mais que isso. Mas como conseguir então essa fé? O Emmanuel diz: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, do credere, de acreditar, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Por isso que eu disse anteriormente, o nosso entendimento de fé vai para além de credere, de crença, de acreditar. Como diz aqui o Emmanuel, eu sei que Deus existe, eu sei que a justiça divina é certíssima, eu sei que existe uma pluralidade de mundos habitados, eu sei que o meu espírito é imortal. Eu sei. Eu sei que se eu cumprir as leis divinas, eu estarei tanto mais perto de Deus quanto possível. Mas o Emmanuel chama a atenção para algo interessante. Ele diz, essa fé, eu sei, não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Olha que interessante. Então a fé tem um aspecto dinâmico. E seja nas situações de dificuldade, seja nas situações de facilidade, a fé tem que ser ativa. Por quê? Porque o Emmanuel diz assim, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente a uma frase singular: faça-se no escravo a vontade do Senhor. Esse é o exemplo sublime da fé. O Emmanuel diz que nós vamos precisar muito desta fé no enfrentamento das nossas lutas, da nossa dificuldade, dos nossos problemas. Agora, se ela verdadeiramente é uma certeza que está no coração, seguramente nós enfrentaremos. Agora, ter fé não significa dizer que não vai ter problema. Ou ter fé é organizações Tabajara, seus problemas acabaram. Claro que não. Nós, como diz o ditado, faça-se no escravo a vontade do Senhor. Nós temos que prestar atenção nisso. Quando Emmanuel diz ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, leva então, mais do que a compreensão, a certeza de que a fé é um sentimento. Por isso que Emmanuel fala guardar no coração. O coração é a sede do amor. E aí, a explicação dele nos faz entender que vamos para o conceito de fé além de crença, do credere. Vamos para o fide, fidelidade, ser fiel. Fiel a quê? Fiel a quem? Fiel a quem? Fiel a Deus. A quê? As leis divinas. Também ditas leis naturais, feitas para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Está lá na parte terceira
de O Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais. Evidentemente que quem guarda alguma coisa no coração demonstra fidelidade àquilo que guardou, sem dúvida. Mas eu considerei a parte mais linda dessa resposta do Emmanuel, quando ele diz que nós vamos substituir o eu creio pelo eu sei. É a parte mais linda da resposta dele. Porque a crença ela pode ser limitada. A crença pode, de repente, acabar por uma circunstância qualquer. Mas o eu sei é confiança plena e total, não há dúvida. E esse aspecto dinâmico que o Emmanuel fala, quando diz que ela não pode estagnar, traz para nós um elemento essencial que a fé possui, que é a confiança. É por esta confiança que está embutida na explicação de Emmanuel que a gente tem certeza da assistência de Deus como um Pai justo, amoroso, que nos oferece todas as ferramentas necessárias para o enfrentamento das nossas dificuldades. Agora, esta confiança é um subproduto da fé que nós tenhamos. Na questão 355 foi perguntado ao Emmanuel: será a fé acreditar sem raciocínio? Gostaria de lembrar, antes de ler a resposta do Emmanuel, que a doutrina dos espíritos nos ensina a fé raciocinada. Mas vamos ver o que diz o Emmanuel. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si própria. O ato de crer, crença, credere. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios, mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento. É buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Perfeita. Esse exame minucioso é que torna a fé raciocinada. Não é aceitar por aceitar. A doutrina dos espíritos não é dogmática. Nela, tudo tem uma explicação. Lógica, inclusive. Se porventura a criatura crer por crer de forma dogmática, a sua razão está pouco iluminada ou sem nenhuma iluminação. Quem é que ilumina nesse caso? O sentimento. Na questão 356, perguntaram a Emmanuel: a dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? E ele respondeu: toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade, que não se precipita em definições a priorísticas dentro de sua sinceridade, ou que não busca malícia para contribuir em suas cogitações, é um elemento benéfico para a alma, na marcha da inteligência e do coração para a luz sublimada da fé. É algo óbvio. Agora, ninguém pode ter o que ele chama de definições a priorísticas, o preconceito. A gente não pode julgar as coisas preconceituosamente. Como também a gente precisa
entender que não pode haver malícia por parte dessa dúvida raciocinada. Na questão 357 foi perguntado: é justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé? Olha que interessante. Ou seja, essas revelações do plano superior vão enriquecendo a fé das criaturas. Daí porque muitos se preocupam e se dedicam a isso. O Emmanuel respondeu dizendo: toda curiosidade sadia é natural. Então, aquele que é um estudioso, é justo que ele tenha essa curiosidade, que ele seja um investigador. O homem, todavia, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente, depois de resolvida a sua situação de devedor ante seus semelhantes, fazendo-se então credor das revelações divinas. Olha que interessante. Para que eu possa receber as revelações do plano superior, eu preciso antes quitar todos os meus débitos na qualidade de devedor espiritual. É uma razão, é uma questão, melhor dizendo, de mérito, de justiça. Essa é a razão pela qual Emmanuel diz: depois de resolvida a sua situação de devedor ante os seus semelhantes. Porque quando ele quita-se, então ele passa a ser credor das revelações divinas. Ele está apto a receber as revelações do plano superior. Questão 358 foi perguntado: para os espíritos desencarnados, que já adquiriram muitos valores em matéria de fé, qual o melhor bem da vida humana? E o Emmanuel respondeu: a vida humana, nas suas características de trabalho pela redenção espiritual, apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos, na sequência das lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito. Para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Eu achei essa resposta fantástica. Todos nós lutamos, todos nós temos dificuldades, problemas, desafios. Sim, temos. E todo empenho que demonstremos em resolvê-los com prudência, com sabedoria, com bondade, com discernimento, com justiça, com equidade, com fidelidade às leis divinas, vão render para nós dividendos. Agora, como diz o Emmanuel, o maior tesouro que o encarnado pode ter e levar para o plano espiritual quando desencarnar é a consciência reta e pura. É a consciência em paz. Agora, essa consciência em paz, como diz o Emmanuel, ela é iluminada pela fé e edificada no cumprimento dos deveres mais elevados, não nos deveres mundanos da vida terrena, mas nos deveres mais elevados, nos deveres que se consolidam no amor ao próximo. Na questão 359 foi perguntado: nas cogitações da fé, o espírito encarnado deve restringir suas divagações ao limite necessário às suas experiências na Terra? Olha que interessante.
Antes ele falou dos desencarnados, agora está falando dos encarnados. O Emmanuel diz: pelo menos é justo que somente cogite das expressões transcendentes ao seu meio, depois de realizar todo o esforço de iluminação que o mundo pode proporcionar nos seus processos de depuração e aperfeiçoamento. Nós temos que fazer um grande esforço nesse processo de autoiluminação. Porque o processo de autoiluminação, ele vai se consolidando à medida em que nós nos depuramos dos nossos erros, de nossas imperfeições, de nossos equívocos. E vamos aperfeiçoando a nossa matriz espiritual. Questão 360. Foi perguntado: qual deve ser a ação do espiritista em face dos dogmas religiosos? Olha que pergunta interessante. Disse o Emmanuel como resposta: os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram e as religiões literalistas que os construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade em face da grandeza inultrapassável do Evangelho. Nada de dogmático existe na doutrina espírita. O que existia de dogmas religiosos no passado atendia a interesses menores do governo das massas, como diz o Emmanuel. Atendia aos interesses menores, por exemplo, da igreja dominante. Agora, a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina progressista e progressiva. Ela melhora a todo instante as criaturas, pelo real cumprimento dos postulados espíritas. Essa é a grande sacada. Agora, qualquer pretensão que se queira ter de achar que a doutrina construirá espiritistas infalíveis é fadada ao mais absoluto fracasso. Por conta de quê? Do próprio Evangelho. Como diz o Emmanuel, a grandeza inultrapassável do Evangelho. Na questão 361, salvo melhor juízo, é a pergunta mais extensa, está escrito dessa forma: na propaganda da fé, é justo que os espíritas ou os médiuns estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina os homens de posição destacada no mundo, como os juízes, os médicos, os professores, os literatos, os políticos, etc. Se a pergunta foi a maior, a resposta foi a menor e a mais objetiva de todas, porque o Emmanuel diz: os espiritistas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos, antes de qualquer prurido
no intuito de converter os outros. Lembra lá daquela passagem evangélica, o arqueiro e a trave no olho? Antes de cuidar da vida dos outros, cuida da tua. Cuida da minha, cuidar da minha vida, cuidar da minha fé, cuidar da minha autoiluminação, ver quais são os meus defeitos, as minhas imperfeições, as minhas limitações. Para, em melhorando, em progredindo, em me transformando, servir pelo exemplo a transformação do próximo. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, nós precisamos reconhecer que a árvore da fé viva, ela não cresce no coração de forma miraculosamente. Claro que não. Por quê? Qual acontece na vida comum, o Criador, Deus, dá tudo que nós precisamos, mas não prescinde do nosso esforço, do esforço de cada criatura. E assim pensando, nós encontramos no capítulo 40 da obra Fonte Viva, também do benfeitor Emmanuel, algo com o qual nós pretendemos concluir esta reflexão, que o benfeitor de Chico Xavier nos diz: a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Olha que interessante. Deus nos oferece todas as possibilidades, mas o esforço é nosso. Nada vem por decreto. Não há nenhum privilégio. Não há privilegiados nesse aspecto. É a razão do Emmanuel dizer que a sublime virtude é construção do mundo interior. Que sublime virtude é essa? A fé. Em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro, operário de si mesmo. Ou seja, eu, você, cada um de nós constrói a sua fé não mediante os interesses, mas mediante aquela certeza do eu sei e não do eu creio. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz.